Olá pessoal, e bem-vindo a este vídeo sobre o ETF SCHP, uma excelente opção de investimento para brasileiros que desejam maximizar seus retornos na renda fixa no exterior. Este vídeo irá cobrir tudo o que você precisa saber sobre o SCHP ETF, incluindo suas vantagens e como funciona. Além disso, vamos falar sobre a relação do SCHP com crises do mercado internacional e os potenciais benefícios de investir nele durante esses períodos. Aqui é Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. O ETF SCHP é um fundo negociado em bolsa que oferece aos investidores exposição a títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com prazo de vencimento igual ou superior a 1 ano, emitidos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O objetivo do fundo é replicar o desempenho do Bloomberg Barclays US Treasury Inflation Linked Bond Index, um índice de títulos de Tesouro dos Estados Unidos indexados à inflação. Deixando sempre claro que não é recomendação de investimentos. O canal tem por objetivo ser educativo. Investir no ETF SCHP pode ser arriscado devido à marcação a mercado, que pode afetar o preço do ativo devido às variações nos juros. Por isso, é importante entender os riscos e benefícios desse investimento antes de decidir. Entendendo a marcação a mercado. A marcação a mercado é um processo em que o valor dos ativos é determinado com base no preço de mercado atual. Isso significa que se houver uma mudança na taxa de juros, o preço do ETF pode ser afetado. Se os juros aumentarem, o preço do ETF pode cair e se os juros diminuírem, o preço do ETF pode subir. O impacto da crise nas cotas do ETF SCHP, ao analisar o gráfico do ETF, é possível notar que o preço da cota tende a ser mais baixo antes de uma crise, mas aumenta durante a crise. Isso ocorre porque a moeda americana é considerada um porto seguro e em momentos de baixa juros, muitas pessoas investem em ativos de alto risco, como ações individuais, bondes de altos dividendos e mercados emergentes. Nos últimos anos, muitos investidores estavam investindo em países considerados mercados emergentes, como Brasil, China, Índia, Indonésia, Filipinas, Polônia, Rússia e África do Sul. Esses países foram classificados por agências de classificação de crédito, como a Standard & Poor's, Moody's e Fitch, com um rating de investimento, o que significa que seus títulos públicos eram considerados seguros para investimentos de longo prazo. No entanto, quando a crise da pandemia surgiu, muitos investidores correram para a renda fixa americana, o que fez as bolsas desses países emergentes caírem mais de 40%. Por outro lado, o valor da cota do ETF SCHP teve uma valorização durante a crise. Atualmente, estamos observando uma queda no valor da cota devido ao aumento da taxa de juros pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Isso indica que uma recessão pode estar se aproximando, o que pode desencadear outra crise. Nesse cenário, é possível que o ETF SCHP valorize durante a crise que virá. Este ativo tem como objetivo equilibrar uma carteira de longo prazo em momentos de crise, permitindo que você tenha acesso ao seu patrimônio caso seja necessário. Para isso, você pode vender as cotas valorizadas que possui. Segurança ao investir no SCHP. Investir no ETF SCHP por meio de uma corretora americana é considerado seguro, desde que a corretora seja confiável e regulamentada pelas autoridades financeiras competentes. As corretoras americanas são regulamentadas pela Securities and Exchange Commission, a SEC, que é a agência governamental responsável por proteger os investidores e manter a integridade do mercado de valores imobiliários nos Estados Unidos. A SEC exige que as corretoras sigam rígidos padrões de conduta e mantenham um alto nível de transparência em relação às operações realizadas pelos seus clientes. Além disso, as corretoras são obrigadas a manter um seguro de proteção ao investidor, que pode fornecer uma garantia adicional em caso de falência ou fraude. Prazos. Ao investir no ETF SCHP, não há prazo de vencimento definido. O investidor pode escolher quando vender suas cotas de acordo com suas necessidades e objetivos financeiros. Além disso, é importante considerar o reinvestimento dos dividendos, que pode aumentar significativamente o retorno a longo prazo, devido aos juros compostos. Reinvestir os dividendos em vez de usá-los como uma fonte de renda adicional no curto prazo pode ser uma estratégia eficaz para aumentar os lucros. No entanto, é importante ter em mente que o retorno do investimento em SCHP dependerá do tempo que o investidor manterá o investimento. Falsas promessas de ganhos de curto prazo pode ser perigoso e levar a decisões de investimento imprudentes. Portanto, é fundamental que o investidor tenha uma estratégia de investimento clara e um horizonte de tempo adequado para investir em ETFs com segurança e eficiência.
Sobre a remuneração, o ETF SCHP oferece duas formas de remuneração para o investidor: a valorização da cota e o pagamento de dividendos. A valorização da cota ocorre quando o preço do mercado do ETF aumenta em relação ao preço que o investidor pagou pela cota. Já o pagamento de dividendos é feito com base nos rendimentos dos títulos públicos que compõem a carteira do ETF. No caso do SCHP, o pagamento de dividendos é realizado a cada 3 meses. É uma forma de os investidores receberem uma parte dos juros pagos pelos títulos públicos. Além disso, é importante destacar que a valorização da cota pode ocorrer tanto a curto quanto a longo prazo e depende do desempenho dos títulos públicos que compõem a carteira do ETF. É importante que o investidor leve em consideração tanto a valorização da cota quanto o pagamento de dividendos na hora de decidir investir no ETF SCHP. E é claro, como em qualquer tipo de investimento, a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e é fundamental que o investidor tenha uma estratégia de investimento clara e um horizonte de tempo adequado para investir com segurança e eficiência. Impostos. O investidor brasileiro que possui cotas do ETF SCHP é sujeito à tributação dos impostos de renda sobre o ganho de capital, que é aplicado para vendas que ultrapassem R$35 mil, com uma alíquota atual de 15% sobre os ganhos de capital. Em relação aos dividendos recebidos, o Brasil tem acordos de dupla tributação com vários países, incluindo os Estados Unidos, onde o imposto sobre os dividendos é retido na fonte, com uma alíquota de 30%. No entanto, os investidores brasileiros não precisam pagar nenhum imposto adicional, apenas declarar a entrada dos dividendos em sua declaração de imposto de renda. Objetivos. Estes são alguns objetivos de se investir no ETF SCHP. Diversificação. O SCHP oferece uma exposição ampla e diversificada a títulos do Tesouro dos Estados Unidos, permitindo que os investidores diversifiquem seus investimentos em um único ETF. Investimento de longo prazo. Ao investir no SCHP, os investidores podem se beneficiar do potencial de crescimento a longo prazo dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e dos juros pagos em dólar. Baixo custo. O SCHP tem uma despesa de gerenciamento relativa baixa, hoje em 0,04%, em comparação com muitos outros fundos de investimento, o que pode ajudar a minimizar os custos e melhorar os retornos a longo prazo. Liquidez. O SCHP é negociado em bolsa de valores, o que significa que é fácil para os investidores comprar e vender suas cotas a qualquer momento durante o horário de mercado. Dividendos. O SCHP tem um histórico de pagamento de dividendos consistentes e atualmente oferece um rendimento anual de cerca de 7,5%, o que pode ser uma fonte adicional de retorno para os investidores. Ciclos de mercado. O ETF SCHP pode ser afetado pelos ciclos de mercado de títulos públicos dos Estados Unidos. Durante o período de recessão ou queda do mercado, o desempenho do SCHP pode ser afetado, porém em menor grau que os investimentos em ações. Como o ETF busca replicar o desempenho do mercado em títulos públicos dos Estados Unidos, os investidores podem esperar que o SCHP se recupere mais rapidamente. Por outro lado, quando os juros sobem, o SCHP costuma andar de lado e até cair bem o seu valor. Atualmente, o SCHP está cotado a $52,43 em março de 2023 e sua taxa de administração é de 0,04%. Além disso, o SCHP tem um histórico de pagamento de dividendos com a taxa de dividendos atual de 7,5%. O ETF replica um índice, o Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, cujo desempenho nos últimos 20 anos foi geralmente positivo, com algumas oscilações durante períodos de recessão e aumento das taxas de juros. Durante a crise financeira de 2008, por exemplo, o índice teve uma queda significativa, mas se recuperou nos anos seguintes. Em geral, o desempenho do índice tem sido impulsionado pelas políticas monetárias do Federal Reserve dos Estados Unidos e pelas condições econômicas gerais no país. Se tem dúvidas, é preciso fazer um curso de educação financeira. Eu deixei na descrição um curso completo premium que ensina do básico ao avançado e não cobro nada por ele, apenas que se inscreva no canal. Se gostou, se inscreva, curta, compartilhe e deixe comentários. Como esse é um canal pequeno, é mais fácil te responder. E seja mais rico.